Olá, investidores e produtores rurais. Seja muito bem-vindo ao AgriTalks e hoje num episódio mais do que especial. Estou aqui com o meu super parceiro Andremar do Vale. Vamos bater um papo hoje muito importante aqui, viu, Andremar? Hoje a gente tem uma oportunidade única de receber a Marielle aqui conosco e vai ser um show falar desse assunto que é muito desconhecido para a maioria das pessoas. Exatamente. Bom, para você que ainda está em dúvida, venha e compartilhe com muitas pessoas, com seus vizinhos. O bate-papo hoje é com Marielle, que é gerente de commodities da B3, que é a Bolsa Brasileira. Então, o bate-papo aqui hoje vai ser sensacional. Marielle, seja bem-vinda ao nosso bate-papo e a Goiânia também. Ótimo, super obrigada, agradeço pelo convite. É uma oportunidade muito legal também de passar a mensagem da B3, né? Acho que a gente está num ponto que a gente precisa estar perto, né? Então, eu fiquei super feliz com o convite e vamos lá, ter bate-papo bem produtivo aqui. Poxa, Andremar, a turma já nos conhece, já nos assiste com mais frequência, mas ainda não conhece a Marielle. Queria que você contasse um pouquinho, Marielle, da sua experiência, como é que você foi parar aí na B3, se você lá atrás, ainda na época da infância ou da faculdade, pensou em trabalhar com o mercado financeiro, como é que foi um pouco dessa sua jornada até chegar hoje à posição que você está dentro da B3? Vamos lá. Bom, eu tô na B3 há bastante tempo, eu tô desde 2010 na B3. Quando a gente pensa, né: "Ah, o que que eu quero ser quando crescer?" Acho que poucos pensam: "Ah, quero trabalhar no mercado financeiro", né. Na minha época eu queria ser astronauta, queria passei por várias coisas, mas, enfim, aí fui amadurecendo e tudo mais, aí resolvi fazer faculdade de economia, né. Então, entrei nesse mercado e na época eu fui trabalhar como estagiária, né, durante a faculdade, e aí já entrei no mercado financeiro, né. Não sei se foi tanto por querer ou não, mas foi esse o caminho e o estágio a gente vai testando, né. E me apaixonei, e desde então fui seguindo carreira. Passei por algumas instituições, na B3 já há bastante tempo, né, nem era B3, né, na época que eu entrei era BMF Bovespa. É verdade, só mudou para a B3 bem Bem depois, na depois, verdade. né. Eu entrei foi logo após a fusão, né, que era a famosa BMF que negociava lá os contratos derivativos Aham. agrícolas, né, e se juntou com a Bovespa, que era muito mais focada no mercado de ações. Eu entrei logo após a fusão, passei por diversas áreas dentro da B3, fiquei muitos anos trabalhando com o mercado de equities, né, o mercado de renda variável. Eh, que é um mercado super grande, super relevante, que eu acho que é o talvez quando o pessoal pensa em B3, em BMF, né, o índice Bovespa, né, o famoso, né, o mercado de ações, e há pouco mais de um ano eu vim cuidar dos produtos de commodities, né, então acho que esse é o meu grande desafio, que é como que a gente explora melhor os produtos, como que a gente cria ferramentas, gera incentivos e aumenta a liquidez desse mercado, que é super importante para o próprio crescimento do Brasil, né. A gente precisa ter um mercado de capitais, um mercado de derivativos voltado a commodities que represente o tamanho do agro no Brasil. Poxa. Certo. Falando especificamente de commodities, qual que é a importância das commodities dentro da B3 hoje? Qual que é a relevância dentro do todo? Você fala em termos De de volume, volume, de ainda é muito pequeno, né. Aqui a gente tem uma oportunidade imensa de crescer e de desenvolver, né. Hoje os contratos mais negociados, a gente tem lá né, as ações, né, mas quando a gente olha para o mercado de derivativos, né, o Ibovespa, né, que a gente tem Uhum. o mini índice que muita gente opera, faz day trade, a gente tem também o mercado de dólar, que é muito forte, né, de câmbio, temos também o mercado de taxa de juros, de DI também, que é um mercado super relevante, e o de commodities ainda precisa se desenvolver bastante e crescer bastante. Eu acho que essa é a nossa missão aí, de desenvolver, de falar, de estar próximo, de entender de fato que como que conseguimos ajudar. Eu até queria puxar o gancho, Andremar, porque na verdade, muita gente que talvez esteja nos assistindo nem sabe o que é commodity.
Então, eu queria que a Marielle tivesse essa oportunidade de dizer aqui para quem está nos assistindo, que muito produtor, às vezes, queria fazer trava, uma série de outros mercados que não são de commodities Uhum. e não tem oportunidade, né? Às vezes, como produtor de soja, de milho, próprio de boi, mas que às vezes está em setor de hortaliças ou outros produtos que é do agro, mas não tem essa possibilidade no mercado, né, de trava. Explica pra gente, só pra gente esclarecer aí e colocar todo mundo a par aqui do que a gente vai bater um papo hoje, Marielle. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em commodities, a gente está falando de produtos que são globalmente negociados, né? Então, vou dar aqui um exemplo, né? O milho, né? O milho no Brasil é igual ao milho americano, que é igual a qualquer outro milho globalmente falando, né? O mesmo vale, vamos pensar aqui em um mercado super grande de commodities, o mercado de petróleo, né? Uhum. Petróleo é petróleo, né? Quando a gente pensa o que define o preço do petróleo, não é mercado regionalizado, são preços globais. Então, commodities está muito ligado a esse conceito, né, de produtos que são negociados globalmente, que tem muito trânsito entre países, exportação, importação. E quando a gente olha para o Brasil, né, principalmente pensando nas commodities agrícolas, a gente praticamente é top 3 em quase todos os nossos mercados, né? Uhum. E estamos vendo alguns, né, que ainda não somos o primeiro, a gente percebe e já ouve bastante. Em alguns anos o Brasil se tornará. Então, esse é um pouco do conceito de commodities. Pô, muito bom, porque eu acho que muito produtor que está lá plantando tomate, alface e vários outros produtos que fica com aquela vontade. Nossa, eu queria talvez ter a possibilidade, mas os preços oscilam, eles não conseguem então fazer exatamente por causa disso, porque não tem essas características como você comentou agora há pouco. Não dá para eu pegar um container de alface aqui e mandar lá para o Japão e achar que esse negócio vai chegar padronizado, todo bonitinho. Talvez até chegue, né? Mas quando a gente pensa numa escala global, vários países comercializando, produzindo, isso já é uma realidade que não dá, não é praticável, na verdade, né? Perfeito. Mas embora assim, né, a gente olha alguns produtos que eventualmente se poderia, assim, ter negociação, ter um contrato futuro. O que que a gente olha para definir? Ah, vou lançar um contrato futuro, a B3 olha ou não vou, né? A gente precisa ouvir o mercado, né? O que que o mercado nos pede? Então, esse é o principal. Eu acho que aqui é menos assim a B3 dizendo, eu quero lançar o contrato e quero que o mercado negocie. Não. É assim, o mercado nos pedindo. Precisamos desse tipo de contrato, né? E a gente precisa olhar também as duas pontas, né? Então, quando a gente pensa aqui nos mercados agrícolas, tem que ter o produtor, ele tem que estar interessado em travar o preço dele, tem que estar a indústria também interessada em travar o preço, porque no final não adianta ter apenas uma ponta, porque senão os negócios não fecham, né? Tem alguém querendo comprar e alguém querendo vender. Então, esse é o mecanismo que a gente olha muito e que quando a gente toma a decisão de lançar um contrato, a gente passou por toda essa discussão com todos os elos da cadeia ali envolvidos para ver se aquilo lá para de pé, né? Uhum. A gente vê hoje, nosso mercado ele é muito iniciante nesse tipo de sistema financeiro, né? A gente vê que nós, na pecuária propriamente, falando da pecuária, nós estamos aí há 5, 6 anos expostos realmente ao mercado mundial, né? Antes tínhamos quase que um mercado voltado para a demanda interna. Essa exposição traz benefícios como ampliação da produção, mas também traz os riscos da oscilação do mercado global. Então, essa dependência de uma trava financeira, de um mercado financeiro, dar sustentação para isso é muito importante a partir desse momento. Isso é o que eu acho que vai trazer esses títulos ou esses produtos variando, né? Perfeito, é isso mesmo, né? Tem uma questão que é muito cultural, né? Que é, muitas vezes o produtor, né, ele não se preocupa tanto com essa questão de trava de preço aqui no Brasil, né? E a gente percebe bastante que cada vez mais nós estamos aumentando produtividade, né? Tem se intensificado muito a produção, muita tecnologia da porteira para dentro, né? Mas não se pode negligenciar a importância do mercado financeiro. Seja concedendo crédito, né, para esse crescimento, mas também como uma ferramenta para
prevenir oscilações de preços, né? Porque, assim, no final do dia ninguém consegue controlar, né? Sim, Você começa ali a plantar, quando você for vender, você ainda não sabe qual que vai ser o preço. Pode ser que esteja maior, pode ser que esteja menor, mas você sabe os seus custos de produção, né? Então, se você tem ferramentas que te permitem fazer essa gestão de risco, é super importante usar. E a gente olha, por exemplo, o mercado americano. Ontem mesmo eu estava num evento que estava se falando de pecuária, e lá foi citado, né, que no mercado americano, o pecuarista, antes dele tomar a decisão lá de entrar no mercado lá de comprar o bezerro, ele já travou o preço do boi gordo na bolsa, né? sim. Então, é, e é importante, né, para termos perenidade nesse crescimento e se desenvolver cada vez mais, esse tipo de ferramenta vai se fazer cada vez mais importante. É, eu acho é importante isso, porque se a gente pensar no volume abatido no ano e o volume que é negociado via bolsa, assim, os números não batem, né? São, a expectativa para 24 hoje é de 38 milhões de cabeças abatidas. Qual que é o volume de contratos hoje na B3? Ó, ano passado nós negociamos em média, né, para o mercado de boi gordo foi 5.000 contratos por dia. Fazendo as contas, dá aproximadamente 40% do abate nacional. É muito É pouco pouco, ainda, né? é pouco. É muito pouco. E aí, quando a gente olha até um pouco mais de estatística, né, quem está negociando, a gente tem uma participação grande de pessoas físicas, um pouco mais de 40% é pessoas físicas, mas tem muito espaço para crescer quando a gente olha para as empresas agro. Uhum. Quando a gente olha para os próprios fundos, né, que a gente sabe que negociam também commodities globais e que dão liquidez para esse mercado, eles não estão necessariamente fazendo hedge, mas eles são importantes figuras para estarem nesse mercado, né, para dar liquidez. Então, acho que a gente tem um potencial enorme. Crescemos bastante. Se a gente pega 5 anos atrás, a gente negociava muito menos, né? Hoje a gente está... Se a gente comparar de 2018 até 2023, a gente aumentou 2,5 vezes o volume negociado. Mas ainda tá longe de ser o suficiente. Ok. Eu acho que é uma mudança de paradigma muito grande. Não só nos produtores, mas nos investidores, inclusive, né? Porque se a gente Sim. pega os dados de 10 anos atrás, a gente tinha 0,5% da população com conta aberta nas corretoras, né? Poxa, são menos de 500 mil pessoas. Essa realidade de 9, 10 anos para cá, ela mudou de maneira assustadora. Em Exato. todos os instrumentos, né? De ações como equity, fundos imobiliários, até no caso das commodities, né? E que bom que isso vem acontecendo, porque a liquidez, ela proporciona exatamente redução do spread, né? Porque uma coisa Sim. é eu ir lá e eu e o André Mar negociando um certo contrato ali em determinado momento. Poxa, mas se o André Mar quer vender a 10 e eu só pago 5, não vai dar negócio Não vai dar, nunca. não. Mas à medida que tem mais players com margens diferentes, que estão em regiões diferentes, fazendo avaliações diferentes daquele determinado ativo, esse spread vai ficando cada vez mais curto, né? Até ter, obviamente, ali o match, a operação fechada e milhares de pessoas negociando, isso acaba acontecendo com mais frequência, né? Perfeito, é isso mesmo. E a B3 tem um papel também de incentivar. Então, por exemplo, a gente tem os formadores de mercado, né? Que é outro importante, foi uma outra mudança importante também que a gente colocou nas commodities, né? E hoje, quando a gente olha as estatísticas, a gente tem uma participação grande dos investidores não residentes, né? Dos estrangeiros. Uhum. Que eles estão aqui justamente para dar essa liquidez, né? São instituições que são cadastradas na B3, elas têm um benefício, né, de isenção de tarifação do lado da B3, mas elas têm a obrigação, né, de deixar ofertas em tela, justamente para que negócios sejam fechados. Né? Então, quando a gente olha para o mercado do boi, por exemplo, a gente tem mais de 25% de investidores não residentes que estão ali dando liquidez. Interessante. Só para deixar claro para a turma aí, os formadores de mercados não são investidores comuns, né? Não. Não são o investidor pessoa física ali operando com seus volumes, seja da boiada que tem dentro do confinamento, ou o produtor que está ali com, sei lá, 50 mil, 100 mil hectares de soja e de milho. É um grande player de verdade que está ali com essa parceria com a B3, inclusive para ganhar dinheiro também.
Sim, Então, sem então dúvida. aquela participação dele ali dentro do negócio é para todo mundo ganhar ao mesmo tempo, né? Exatamente. O mercado saudável, né, a gente fala, né? Não pode ter só o investidor ali que está fazendo hedge. Porque ele tá ali, ele tá travando a posição dele, ele não vai ficar girando, então ele não dá liquidez para o Sim. mercado, né? Existe a outra figura, que é o especulador, né? Que às vezes se pensa muito, tá especulando com uma conotação negativa, mas não é negativa, né? São eles que vão dar liquidez para quem for fazer o hedge, né? Então eles ficam ali negociando, né, os formadores de mercado, passam o dia inteiro negociando e eles, né, vão ganhando a diferença entre o valor que compra e vende, que às vezes é de centavos, mas como eles fazem um volume muito grande, aí isso se torna representativo. Os fiagros já têm uma participação nisso ou os fiagros ainda não fazem esse tipo de operação como market maker no Brasil, por exemplo? Os fiagros, tem market makers que atuam nos fiagros, mas os fiagros, eles não têm essa função de ficar comprando, negociando os contratos futuros. São Tá? finalidades de fato São diferentes das finalidades operações. diferentes, eles nem podem fazer isso, né? Quando a gente olha para o fiagro, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está captando recursos, né, junto aos investidores, e os recursos captados nesse fundo, eles são direcionados para a cadeia do agronegócio, né? Às vezes Uhum. é de fato uma tesouraria de um banco que está negociando aquilo, algo nessa linha mesmo. Do market maker? Isso. Sim, o que a gente tem hoje para commodities são você tem, a maior parte são investidores não residentes, mas também tem fundos de tesouraria. Perfeito. Acho que lembra, André Mário, inclusive, que assim, muito produtor, pecuarista em especial, fala do catireiro com uma visão, de fato, como a Marielle falou, negativa, né, do Sim, negócio. sim. Mas se eu também não tenho essa figura no mercado, que roda às vezes 500 quilômetros, 800 quilômetros no determinado dia, para encontrar ali uma quantidade de animais para comprar e para vender aquilo na outra ponta para alguém, às vezes não dá liquidez para esse mercado Não também, tem né? negócio, né? Então, às vezes, o pecuarista, não só o pecuarista, mas o produtor de grão também precisa mudar um pouco essa mentalidade no dia a dia dele. Não, com certeza. Trazendo uma visão de leigo, né? De um bebê no mercado financeiro, que é talvez o mercado da pecuária de corte, né? O boi gordo vem ano a ano superando seus números, mas eles ainda são pequenos. A visão que o mercado tinha da B3 é que era muito mais voltada e a corretora estimulava muito isso, para o investidor, para quem tem o dinheiro para investir e nunca tinha um foco em olhar o produtor e colocar seu contrato lá, né? Você acha que isso vem mudando? Eu, pelo menos, venho sentindo isso nos últimos 2 anos, com pessoas com um olhar mais para o produtor, para originar esse contrato para negociar. Não, esse é um fator super importante que a gente precisa olhar, sem dúvida, porque talvez esse é um elo também que ainda é carente no mercado, né? Muito. Porque, assim, a gente até estava falando do formador de mercado, a gente convence ele a entrar, enfim, faz os programas de incentivo, mas eles nos demandam, né? Porque ele sozinho não faz volume, ele tem que ter a contraparte dele, ele não pode negociar com ele mesmo. Ele deixa lá as ofertas. Então a gente precisa fazer um trabalho com o produtor, com a pessoa física, com os outros players para entrarem nesse mercado. E a B3 tem feito um trabalho bastante no sentido educacional, né? Para mostrar como que esses mercados funcionam, como que isso é feito. A gente faz isso, né? A gente tem lá as plataformas, a gente tem um hub de educação, com videoaulas, com bastante informações, mas também nós fazemos parcerias, né? Com corretoras, com assessores de investimento, tenho falado também, né? Acho que aqui essa conversa que a gente está tendo hoje é uma forma de começar a desmistificar e mostrar um pouco como que funciona, né? Acho que aqui é um trabalho de formiguinha. A B3 sozinha não vai conseguir rodar esse país, né, de tamanhos Exatamente. continentais. Então, esse tipo de parceria para nós é super importante e a gente tem incentivado bastante nesse sentido. E vocês articulam isso com, sei lá, desde a CNA, os sindicatos rurais. E, poxa, você está vindo para Goiás, inclusive, para visitar Rio Verde, um evento amanhã. Isso. Então, assim,
você, né, como na figura de gerente, mas eu imagino que tem ali uma conversa institucional com várias entidades mesmo, Sim, né? sem dúvida. A gente com certeza faz. CNA, por exemplo, eu estava semana passada lá em Brasília, a gente conversa bastante. Foi lançado, por exemplo, a cartilha do Fiagro semana passada, né, que foi uma parceria do CNAs, CVM, o IBDA, para justamente ir desenvolvendo essa cultura e criando esse educacional, né, que é super importante. E Marielle, acho que o produtor e o investidor que está nos assistindo, ele precisa entender que a B3 é uma empresa. É uma empresa, inclusive, listada na própria Na bolsa. própria bolsa. Então, vocês que às vezes têm dúvida aí, pode digitar lá B3SA3. Se quiserem se tornar sócio da empresa, vocês podem comprar 1 ou 1 milhão de ações e se tornar acionista da empresa e participar do resultado. No final das contas, todo mundo quer ter lucro, inclusive a própria bolsa, né? Então, quanto mais esse incentivo, essa comunicação chega na ponta final, os players, né, os produtores começam a negociar, obviamente, não só a empresa, mas todo mundo tem a possibilidade de pegar um pedaço disso. Não é a relação de, poxa, eu vou tirar dinheiro da André Mário, eu vou tirar dinheiro da Marielle. De fato, é uma relação ganha-ganha, mas cada um tem a sua estratégia, Exato. né? Poxa, eu defino meu preço, você define o seu, e ali, apesar da bolsa não negociar nesse sentido, mas ela fica um finalzinho do spread ali, uma taxinha que vai sendo negociada, né? Na verdade, o que a gente faz, a gente cobra um emolumento, né? Que a gente fala, né? Cobra uma taxa, né? O investidor, muitas vezes, ele paga uma taxa para a corretora, né? Então, uma partinha dessa taxa vai para a B3. A gente não entra no mérito em termos de a gente não fica com uma parte do valor negociado, nada disso. Tem lá uma tabelinha que é um valor por contrato e isso é o que a gente recebe, né? Quando a gente fala, né? E às vezes até, né, a gente é procurado, como que eu faço para investir na B3? Como que eu faço para negociar na B3, né? A B3 ela é uma infraestrutura de mercado, né? Então a gente oferece lá soluções na tela para negociação, né? Em que se preza pela transparência dos negócios. Então, quer saber quanto que está sendo pago no contrato futuro de boi gordo. Você entra, né, ou no site da B3, ou através da corretora, coloca lá o código de negociação, a BGI, e vai aparecer, né, para cada um dos vencimentos quanto que está negociando, né? Se o investidor quiser mandar uma oferta, ele precisa se cadastrar junto a uma corretora e mandar esse negócio para a B3. Esse negócio ele é inserido dentro do sistema de negociação, né? E vai ter interação entre comprador e vendedor, né? Quando os preços batem, aquele negócio é fechado automaticamente. Né? Deu match. Deu match, exato. Se o Vitor aqui no nosso videomaker puder, inclusive, colocar, Vitor, para quem está nos assistindo, a tela de vencimento, e puder colocar até na TV aqui, porque eu já aproveitei antes, já deixei prontinho, como se fosse uma tela para a gente explicar para quem está nos assistindo, não sabe como é que funciona essa dinâmica, qual código de contrato colocar, como é que é a lista de vencimentos. Eu acho que aí a gente esclarece visualmente para a turma, né? E aí fica legal para a gente esclarecer isso aqui, né? Sim, Porque sim. às vezes fica naquela dúvida, como é que eu faço para comprar, como é que é? Arielle, um produtor aqui em Goiás está nos assistindo agora. Eu consigo ter no site da B3 as corretoras disponíveis que podem operar isso para mim? Não? Como que funciona isso? Onde é que eu acho uma pessoa confiável? Né, todas as corretoras, né, que negociam, elas precisam ser cadastradas, enfim, tem autorização junto ao Banco Central, junto ao CVM. E a gente também coloca no nosso site a lista das corretoras que podem negociar. Então, né, qualquer uma que seja cadastrada, que seja apta a operar, ela vai estar no nosso site e a gente provém o acesso aos nossos sistemas. Entendi. Não, ok. Esse é um ponto interessante porque as pessoas não sabem nem como começar, né? Muito mais a funcionalidade. Então, ele vai achar uma corretora talvez para ser o ponto de partida, né? Como que eu melhoro a minha operação? Exato, acho que esse é o primeiro passo, né? Procurar, seja a corretora, seja o assessor de investimento que vai ajudar e que vai auxiliar a fazer esse processo.
Eu até tá listado aí Vamos pra lá. gente, Marielle, para você que tá assistindo de casa e tem dúvida ainda, poxa, eu quero negociar, mas não sei como, né? Basicamente, vocês vão inserir ali o início da sigla, né, do código Isso, da commodity, isso. o mês, né, da letra de vencimento e o ano que você está negociando aquele contrato. E aí tem diferentes tipos de commodities que são listadas hoje na B3, né? Exatamente. Então, ali, por exemplo, o boi, né? Então, eu quero negociar o contrato de outubro de 24. Então, vai ser o código, vai ser o BGI, né? Que representa, né? Que é o ticker que a gente fala. A letra V, que representa o mês de outubro. E 24, que representa o ano, né? E assim E assim sucessivamente, vai né? indo. De Então, cada a uma, gente vai café, abrindo. soja, milho. Isso, cada uma. E tá ali o exemplo de 24, mas a gente já tem 25, já Sim. 26, já os contratos que podem ser abertos. E ele Tá. pode fazer isso, como o André Mar falou, em qualquer uma das corretoras que ele tenha conta aberta. Isso que é a Isso. importância. Ele não entra de fato, ele não abre uma conta na B3 Hum, para ir lá e fazer os cadastros, mandar documento e depois operar. Ele, na verdade, antes, na instituição dele, ele faz ali a abertura de conta para depois fazer essa negociação, né? É isso, ele procura a corretora, abre a conta, né? Essas contas, acho que é importante dizer, aí a corretora vai fazer a intermediação junto com a B3, né, para fazer o cadastro desse investidor. Então, esse é um ponto, né, do nosso mercado, que o investidor, ele de fato, no final do dia, ele tem uma conta na B3, né? Que às vezes fica assim, e se a corretora quebrar? E se acontecer alguma coisa com a corretora? Não, a B3 tem esse controle de todos os investidores que tem posição e não deveria haver preocupação nesse sentido. Inclusive, os ativos estão no CPF dele, né? Como você comentou. Exato. Se na pior das hipóteses acontece uma catástrofe como essa, ela daqui a pouco a B3 solta um comunicado falando o que esse investidor ou produtor ele precisa tomar de atitude, né? Exato. Poxa, eu preciso levar os meus contratos, os meus ativos para outra corretora. Então, tem ali um determinado prazo, passo a passo, e ali segue o caminho com as escolhas que ele tem de estratégia. Perfeito, é isso mesmo. A corretora apenas movimenta, ela não fica com esse ativo sendo dela, né? Com os contratos não. Fica, Ah, seja os ótimo. contratos, ou mesmo Uhum. se a gente for para o mercado de ações, de FIAGRO, de fundo imobiliário, esses ativos ficam na conta do investidor mesmo, ficam vinculados ao CPF dele. Certo. Voltando mais uma vez para o boi gordo, lá atrás, se falava muito da baixa liquidez que o boi gordo tinha e que tinham poucas pessoas atuando dentro desse mercado. Falava muito da posição dos frigoríficos, eles conseguiam alterar as cotações e tudo mais. Isso pode até ter ocorrido, mas isso não tem a menor chance hoje de acontecer mais, né? Hoje, assim, o mercado ele cresceu bastante. A gente já tem, em termos de número, a gente já tem mais de 1.500 investidores que atuam nesse mercado, dos mais diversos setores. A gente tem toda uma regra ali, né, da própria B3 relacionados a quanto que pode oscilar o preço daquele ativo, o tamanho da exposição, limites de posição por investidor. Cabe a bolsa, a gente não faz só a plataforma para negociar e deixa o mercado acontecer, não. Tem uma série de mecanismos de proteção justamente para evitar esse tipo de situação. De né? manipulação. De manipulação. A gente tem uma área que acompanha, inclusive, negociação por determinado, né? Então, se é verificado algum movimento atípico, essa área faz ali toda a avaliação, busca mesmo ver se tem algum indício de manipulação, de fraude, justamente para que isso não aconteça, né? E se eventualmente for encontrado algum indício, tem todo um processo junto ao regulador e tudo mais, porque manipulação de mercado é considerado crime, né? Crime do mercado financeiro. Então, a gente tem mecanismos que previnem esse tipo de situação. Acho que talvez o que todo mundo conhece mais claramente é o circuit breaker, né? Às vezes para tudo, não negocia nada. Mas essas oscilações bruscas de preço vocês têm internamente e às vezes precisar até trava em algum momento, dependendo do nível de oscilação. Exato. Se for uma oscilação muito rápida, repentina, né? Quando a gente, por produto, a gente tem, né, o quanto que pode
oscilar no dia, né? Que a gente chama dos túneis, os túneis de negociação, né? E esses túneis, eles basicamente têm ali 2 barreiras, né? Então a gente pensa no túnel. Tem a primeira que é, se ultrapassou essa oscilação, a gente chama um leilão. Então a gente chama um leilão, todo mundo tem a oportunidade de negociar aquele preço. Aí esse leilão tem um tempo de duração. Mas se for ainda maior, a gente não deixa nem essa oferta entrar, né? Então a gente já bloqueia antes, porque tá muito alto. Então, sei lá, vou dar aqui um exemplo aleatório. O túnel do boi, se for lá, 3%. Então, se teve assim uma oscilação, um preço que oscila em relação ao último negócio acima de 3%, se for, sei lá, 3 a 3,5%. Deu 3,2%. Então, a gente vai chamar um leilão e vai avisar o mercado. Solta o comunicado, ó, tá em leilão, as corretoras recebem. E não só as corretoras, todo o mercado, dizendo, ó, esse produto aqui tá em leilão. Então, todos podem interferir nesse leilão e falar assim, ó, a esse preço eu negocio para ajustar o maior preço. Mas, por exemplo, nesse exemplo, chegou lá um preço que geraria uma oscilação de 3,6%, ele nem entra no book de negociação. Fica como um outlier da negociação. Isso, exato. E, Então, Marielle, existe uma diferença muito gritante de um tipo de contrato para o outro? Para quem opera, talvez, acho que, né, André Mar, você que opera mais boi, para quem vai lá operar milho, para quem vai operar café, açúcar, os contratos, os padrões são muito diferentes em relação ao que a gente visualiza de um para o outro, seja ali no tamanho, né, às vezes do saco, da quantidade de animais que está sendo negociado. Como é que é isso aí para quem às vezes não conhece ainda? Cada contrato ele tem sua especificação, né? Essa especificação vai depender muito da própria característica do produto. Então, por exemplo, no mercado de boi se negocia arrobas, né? Então, eu vou colocar lá, eu quero comprar boi. Você vai negociar lá um valor X por arroba, X reais por arroba. Então, é isso que você está negociando. Esse contrato tem um tamanho que cada contrato é 330 arrobas líquidas. Mercado de milho, por exemplo, se negocia em sacas. Né? Então, reais por saca. Sim. O mercado de soja, a gente tem 2 contratos. Tem um contrato, que é um contrato que a gente fala que é um contrato espelho de Chicago. A gente tem uma parceria com a Bolsa de Chicago. Então, é possível negociar aqui no Brasil um contrato igualzinho de Chicago, que, inclusive, ele é liquidado pelo mesmo valor de Chicago. Né? O mercado de soja, o mercado de Chicago é em dólar. Então, esse contrato é dólar por saca. Né? Então, cada contrato... E é em bushel, inclusive, né? Não é exatamente o mesmo padrão brasileiro, né? Lá em Chicago é em bushel. Aqui no Brasil, quando a gente fez o contrato de espelho, a gente converteu para sacas, porque é o padrão que a gente usa, né? A gente não usa bushel. O contrato de café arábica, ele também é em dólar. Então, um contrato em dólar por saca. E outro ponto importante, que também cada contrato, né, tem a sua base, né? Então, qual que é a região? Então, por exemplo... O contrato de boi é o preço do boi no estado de São Paulo. Isso. Né? O do milho é o milho na região de Campinas. Né? O de soja, a gente tem esse que eu comentei, que é o preço de Chicago, mas a gente também tem outro que é o Soja Brasil, que é o preço da soja no Porto de Santos, que é o que a gente fala o FOB Santos, né? Já embarcado. A gente tem o contrato de café arábica, né? Que aí é o preço do café em São Paulo. A gente vai lançar um novo contrato, que é o de Conilon, que a base é Vitória. Então, para cada contrato tem a sua especificidade. Tudo isso também tem lá no site da B3. Não pode que você vê lá os produtos, commodities e tem a especificação do contrato. Pensando nessa ancoragem, né, o boi estar ali historicamente em Araçatuba, né, que era a praça de entrega, o milho está em Campinas, mas hoje a gente vê uma tendência. Isso é uma pergunta pessoal até. Hoje a gente vê uma tendência com o caminhar da produção e a mudança dos eixos. Né? Hoje, Goiás e principalmente Mato Grosso é o grande produtor de milho, por exemplo, e soja do país. Como que isso muda para a B3? Ou isso simplesmente vira um ponto fixo no mercado? Não, a gente tem a liberdade de mudar. Né? Lembrando que uma mudança
de região, de base, é uma mudança contratual, né? Então, a gente não pode fazer isso do dia para a noite. Mas a gente está olhando os mercados, né? Então, se lá atrás a região de Campinas foi a ideal para o milho e a gente percebe que está tendo uma mudança, a gente tem que ficar atento, né? E o mercado muitas vezes nos traz isso, né? Será que não deveria mudar, sei lá, para o Paraná? Será que não deveria mudar para o Mato Grosso, né? Então, esse é uma discussão que nós temos, né? Uhum. Como o mercado, às vezes, está muito acostumado a negociar determinada região, qualquer mudança nesse sentido tem que ser muito conversada com o mercado, porque, né, se tem todo um histórico, se tem todo um diferencial de base que o mercado acompanha e tudo mais, mas algo, sim, que é possível ser feito. Ou, eventualmente, você poderia até ter, assim, tem um milho Campinas, tem um milho Mato Grosso, tem um milho Goiás. Por que não, né? Por que não, né? Aí, assim, tudo tem os prós e contras. Se eu criar um monte de contrato, talvez eu quebre muito a liquidez. Você vai dividir no mercado. Então, sempre esse é um ponto de atenção, né? Porque se a gente pensar na soja hoje, exemplificando no Brasil, o FOB Santos é o mais indicado, porque boa parte da soja hoje é exportada via Arco Norte, né? Via exportação fluvial. E justifica eu estar trabalhando com Santos ou com Paranaguá, às vezes tinham algumas praças, né? Eu acho que essa é uma discussão, né, quando a gente pensa num novo contrato, que a gente tem bastante, né? Tanto no novo quanto no existente. A gente sempre precisa acompanhar e ver mudanças que eventualmente ocorram. O próprio contrato do boi, né? Hoje é São Paulo. A gente ainda não tem percebido que a curto prazo a gente deveria mudar a praça de São Paulo. Mas se eventualmente tiver mudando a dinâmica e tudo mais, a gente pode pensar em mudar, expandir. Então, a gente tem que estar acompanhando a dinâmica do mercado, né? Não dá para ficar parado, é assim e vai continuar sendo assim. A minha percepção, inclusive, não estou dentro da B3, né? Então não dá para olhar tão especificamente, mas como a gente roda muito, né, para vários estados, conversa com diferentes produtores, nos dá uma percepção de que talvez já pudesse ter, por exemplo, no caso da soja, um contrato Paranaguá, Dalian, ou nesse sentido. E, de fato, a China hoje é o maior comprador brasileiro de soja, mas, como a Marielle falou, muda toda a dinâmica, os parâmetros de análise. Eu vou quebrar toda, né, a cadeia de informações que eu tinha ali naquele contrato anterior e aqui para frente é um outro produto, ou eu crio de fato um novo código e aí entro nesse problema da liquidez eventualmente, né? Mas conversando com vários players, eu acredito que já talvez pudesse ter um contrato ali. E, assim, eu com os nossos clientes especificamente, eu já defendo que ele deveria ter a moeda dele, inclusive dentro de casa, como dólar, né? Que ele vende como dólar, a boa parte das compras é dólar, mas sequer fazem trava às vezes de dólar, né? Então, quando eu coloco esse componente aí dentro dos contratos e não faço o hedge, só faço de fato no contrato da commodity, às vezes eu esbarro num segundo problema. Porque, às vezes nem capital direito eu tenho para manter as margens daquele primeiro, né? Então, quando eu incluo ainda o contrato de dólar, é um novo problema. Então, acho que é uma série de coisas que, de fato, o produtor precisa, né, parar e aprender isso, né? E aí eu acho que a B3 e os vários players que a gente tem, as entidades no Brasil, se dedicando ao educacional disso, porque a gente vai esbarrar no problema já agora nos próximos meses, já vem acontecendo com uma certa frequência, né, André Mar? É os casos de várias RJs no Brasil. A gente teve, início da pandemia, os preços com inflação explodiram no mundo inteiro, e os produtores estavam travados a um determinado preço, né? Tanto no boi quanto na soja, no milho, nas revendas, por exemplo. E não aproveitaram desse movimento de alta de preços. Então, logo depois, os preços se normalizam, e aí tem uma queda brusca de preço de novo. E aí eles estavam lá travados num preço, mas não tinham puts, por exemplo, não fizeram o dever de casa de proteger margem. E aí o que eu vejo, e vi isso em vários pedidos de RJ, Marielle, é que, poxa, o produtor, ele alega que não, foi uma fatalidade de mercado, eu não participei do movimento de alta, sofri no de queda e isso me fez quebrar.
Mas faltou gestão também, né, André Mar? Devia Com ter feito o certeza. trabalho dentro de casa de fazer essas coisas todas, né? Com certeza. Eu acho que aí vem talvez uma desmistificação desse mercado, né? Muitas vezes essa operação não é o produtor que faz. Alguém faz por ele e ele recebe o que é o fruto dessa operação feita por um terceiro. Ele não participa ativamente das decisões dessa operação. Esse eu acho que é o principal ponto. Concorda? Exato. Quando a gente pensa principalmente nas grandes indústrias, os grandes players, eles têm a sofisticação e com certeza eles fazem o trabalho deles de fazer gestão e tudo mais. E o produtor, muitas vezes, ele não faz, ou ele acha que ele tá Eu fazendo, acho né? que ele está Ou fazendo. ele acha que ele tá fazendo quando ele negocia ali um contrato a termo, um barter para entrega futura, mas ele não participa desse movimento de alta, né? Eu acho que esse é a figura principal do agronegócio hoje, da agricultura principalmente, é o barter, Sim, né? Ele continua exposto. exato, ele continua exposto. Aham, Ele só conseguiu um financiamento, entre aspas, para a produção dele. exatamente. O atermo do boi também é a mesma coisa. Ele continua exposto, porque o contrato dele está atrelado a um índice que vai variar. Que vai variar. Né? Ele não está protegido dessa variação. Então, eles continuam expostos, seja com barter, seja com o atermo, e o que ele não precisa estar, né? Estando dentro da B3. Exato, acho que aqui a gente oferece essas ferramentas, né? Acho que é importante saber usá-las, né? Desmistificar que B3 não é especulação, porque muitas vezes eu participo bastante de evento, falo bastante, e a primeira visão que vem é eu não opero B3 porque é muito arriscado. Mas é o contrário, né? Você ficar lá com seu estoque de soja sem saber o que vai acontecer com o preço, aí que você está especulando no mercado, né? Porque talvez você ache que vai subir, mas e se cair? E cai, é incontrolável, né? Ninguém controla o preço, né? É uma commodity, né? Como a gente falou no começo. É muito interessante isso que você colocou agora, porque, assim, 90%, chutando um número aqui, pensam em bolsa, pensam em operação financeira como um método especulativo e nunca de preparação, de proteção da sua produção, né? E a mesa, ela tem que funcionar com 50%. 50% produtor, 50% comprador. Não tem outra forma do mercado funcionar. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto. Todo mundo, e a grande maioria, acho que o mercado financeiro tem como principal ativo dele o sistema bancário. Né? O sistema bancário, propriamente, só fala da captação de recursos. Ele só fala como o especulador, como o investidor, e nunca com a proteção do produtor. Né? Eu acho que esse é o viés. Porque assim, o produtor ele tem que saber, né, identificar, porque assim, se ele tem lá soja, lá no estoque dele, obviamente que se ele comprar soja um contrato futuro de soja, ele tá especulando, né? Ele precisa vender soja, né, pra travar ali o preço dele. E esse dinamismo que acho que tem que ter um pouco de conhecimento, e às vezes assim, ver assim, meu vizinho perdeu dinheiro na bolsa, né? E fica com aquilo dali pra sempre, né? E que bom, na verdade, né, Marielle, que ele perdeu na bolsa. Porque significa que, às vezes, ele gastou o dinheiro do seguro bem gasto, né? E a gente não compra um carro zero na concessionária, sei lá, uma Hilux, vamos dar um exemplo aí mais próximo do produtor que está nos assistindo. E sai dali sem colocar um seguro. É isso. Ou um maquinário que pode pegar fogo. Mas, poxa, se eu perdi dinheiro na bolsa, significa que eu ganhei dinheiro no mercado físico. E tudo bem, eu gastei ali queimei caixa no, sei lá, às vezes 2, 3, 4, 5%, dependendo do preço que foi negociado ali no contrato ou nas opções. Mas é para isso mesmo o instrumento, né? Porque se eu tivesse ganhado dinheiro na bolsa, significava que eu tinha perdido dinheiro no mercado físico. E zero problema também, desde que a conta estivesse equilibrada. Se eu não fiz besteira na hora de fazer esses contratos, né? E não ficar de fato, como a Marielle comentou, meu amigo, meu vizinho perdeu dinheiro e eu não vou lá fazer. E toda vez que ele operou na bolsa, ele perdeu dinheiro.
Porque assim, quando a gente fala em trava de preço, você tá travando o seu preço. Não importa se o mercado subir muito, se cair muito, seu preço tá travado, você garantiu a sua margem, né? Esse é o principal. E eu acho que esse é um bom exemplo, né? O da Hilux, né? E é isso, né? O cara tá preocupado, né? Tô preocupado em não sair da concessionária sem o seguro da minha Hilux. Mas o que vale mais, a Hilux ou toda a produção dele? Exato. Né? Uma linha de boi confinada, e olha que a maioria dos confinamentos tem mais do que uma linha. Vale 10 milhões de reais. Então. E ele tá preocupado com a caminhonete. O boi fica desprotegido. Inclusive, Marielle comentou da importância do formador de mercado, dos fundos, seja um fundo tradicional, né, ou um HFT que trabalha ali com alta frequência, mas quando o produtor ele começa a direcionar cada vez mais, vamos colocar entre aspas aqui os contratos para termo, no caso com o frigorífico, por exemplo, para abate ali, né, numa determinada data, ou os pacotes agrícolas no barter com as revendas, ele, em tese, reduziu a liquidez da bolsa. Mas não é uma situação excludente, né? Eu não preciso trabalhar só com um ou com o outro, como você comentou. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Isso. E quando eu faço isso na bolsa, eu aumento a liquidez para todo mundo. Sim. Então, como você citou o caso de, poxa, antigamente os frigoríficos talvez tinham um potencial de manipulação maior. Mas, poxa, eu não estava ali participando, dando liquidez para aquele negócio. Talvez se eu participasse, isso não aconteceria. Exato. Então eu preciso, de fato, aprender esses instrumentos e participar desse mercado cada vez mais e comunicar isso, né? Chamar os vizinhos para fazerem também. Ou se o seu vizinho não faz, daqui a pouco você compra a fazenda dele também, né? Porque significa que você fazendo um trabalho de gestão de risco bem feito, uma hora o vizinho quebra. E é nessa hora que você expande mais a área, né? Então, dá ali para aproveitar várias oportunidades ao mesmo tempo também. Na verdade, eu acho que eles não são excludentes, eles são complementares, pensando no boi, né? Porque eu preciso executar o meu físico também. Eu também preciso abater o boi. Então, você precisa ter um contrato de escala de abate com o frigorífico. Um não exclui o outro. Você está apenas garantindo a sua margem com o contrato B3, né? E você está garantindo com o frigorífico que o seu boi vai ser abatido em setembro, outubro, dezembro, que é o que a gente está programando agora, né? E o maior risco, até complementar talvez, André Moer, a sua fala os contratos a termos eles podem ser quebrados mais facilmente, né? Talvez um grande frigorífico, se não é um produtor tão relevante, vire para você e fala, poxa, André Moer, aquela escala que a gente tinha combinado eu não vou matar não, viu? Cara, e aí, você faz o quê? Aí você abate com um e na sua região não tem o outro. Aí você vai transportar 500 quilômetros dos animais para um outro frigorífico, se tiver janela, ou as revendas, né? Poxa, eu fiz ali um contrato, o cara combinou que ia me entregar determinado insumo, seja fertilizante, grão e tudo mais, como a gente viu no glifosato há uns 2 anos atrás. Fala, André, mas não tem glifosato para te entregar não, viu? Se vira aí. O contrato a termo, ele tem um risco talvez muito maior, porque os níveis de mitigação são menores do que os da B3, para acontecer essas situações, né? Então, se eu tenho redundância na gestão de risco, eu estou mais protegido, né? Esse é um ponto importante, porque o contrato a termo, isso aconteceu agora 2, 3 meses atrás, né? Nós tivemos um alongamento das escalas de abate e muitas renegociações de abate. Quando eu alongo, vou pegar um intervalo pequeno, 15 dias, a um custo médio aí de uma diária de um boi a colocar R$12 para fazer uma conta só de redonda, custo, né? Em 15 dias são R$180 a mais de custo. Num boi que eu tinha margem de 400 a 300, eu estou consumindo 50% da minha margem numa prorrogação da minha escala em 15 dias. Né? Eu já não tinha margem travada, protegida. E aí eu fico refém da escala de abate, eu piorei muito meu resultado financeiro. Muitas e muitas operações entram no resultado negativo por 15, 20 dias de prolongamento de escala. E você vai para a justiça com um frigorífico desse, né, Marielle? Pô, vai no Brasil, a justiça vai levar 15 anos na briga dessa. Os advogados vão protelar esse negócio a perder de vista. Enquanto isso, o produtor quebrou, né? E bota a fazenda nas garantias, perde a fazenda, então não consegue fazer às vezes, ou faz um determinado giro
e às vezes no próximo ele está 50% menor, né? Porque ele não consegue, com aquele dinheiro que ele tem, comprar o mesmo número de animais, né? Ou plantar a mesma área. Ele acaba tendo que retrair ali momentaneamente. Eu acho que você pode me dar a sua opinião se você concorda, mas a B3 é uma forma da gente estabilizar o ganho do produtor ao longo do tempo, né? Ele deixa de ter aqueles... A gente fala muito isso do produtor de leite, né? Ele tem 2 meses por ano de leite alto e 10 meses de leite baixo, né? E aí ele se alegra com 2 meses. No boi acontece isso também. Você tem aqueles picos de preço, ele ganha R$ 800 num boi confinado. Tal. E aí o resto do ano ele trabalha no risco. É ciclo, né? É ciclo. Ah. É sempre cíclico. Mas é justamente isso, né? Quando a gente até pensa assim, como que nasceram os mercados de derivativos, né? Nasceu do mercado agrícola. Tem uma história lá que conta lá das tulipas, lá na Holanda e tudo mais, que tinha muita especulação de preço. Nasceu para justamente evitar essas oscilações indesejadas, né? Então, é para isso, né? Essa é a finalidade, esse é o fundamento. O produtor precisa saber aproveitar, né? Precisa saber o momento de entrar, precisa entender, né? Acho que aqui ninguém também tá falando, né? Sai operando bolsa, tem que conhecer, né? Obviamente, tem que buscar conhecimento, tem que buscar informação e ter como ferramentas que ajudem a deixar o negócio cada vez mais saudável, para não ficar numa dependência sobre o que vai acontecer daqui tanto tempo que ninguém sabe, ninguém consegue controlar. Uma analogia que eu faço boa é isso, alguns clientes que operam de uma forma exemplar mesmo com a B3 e no mercado físico também, mas é assim, é não colocar todas as suas ferramentas na mão de uma pessoa só, né? Você tem o frigorífico fazendo o trabalho dele, né, com excelência, com propriedade. Você tem o seu operador de bolsa trazendo a sua melhor gestão de risco e eles trabalham de forma... E você gerencia os 2 negócios. É muito fácil quando você vai fazer vai vender um carro usado, por exemplo, leva numa garagem e o vendedor conhece o comprador e ele mesmo diz que vai financiar o carro para o comprador e de repente você fica sem o carro, né? Num negócio mal feito. Assim, existem boas pessoas e boas empresas em todos os mercados. Se você reúne isso tudo numa mesa de negociação, seu negócio está positivo. É isso. Esse é o... E os mercados, eu acho que é perfeito, né? Eles se complementam, né? Não é, porque eu fiz o termo, eu não preciso fazer bolsa, porque eu vou fazer bolsa, eu não vou fazer termo, eu não vou fazer... Não. Sim. São diferentes ferramentas que vão ajudando e que vão contribuindo. Marielle, acho que tem, inclusive, o produtor é uma pessoa muito dinâmica, né? Pode ser que hoje ele plante soja, pode ser que amanhã milho, pode ser que daqui uns 2 ou 3 anos ele parta para a pecuária, daqui a alguns anos ele mude para cana, enfim, a terra proporciona exatamente essa capacidade estratégica, né, de mudar entre culturas de maneira muito rápida, se ele enxerga ali uma oportunidade, às vezes, de preço, de tendência de mercado, em uma determinada, né, tipo de produção. A Bolsa no Brasil tem diferentes possibilidades, como você comentou. O produtor que às vezes hoje está mais acostumado com milho, com soja aqui no Centro-Oeste, apesar de saber que muitas regiões têm vocações para cana, por exemplo, aqui em Goiânia talvez não circule com tanta frequência esses produtores assim, mas outras regiões do país existam esses produtores, inclusive com café. Dá para a gente fazer essas travas nesses outros instrumentos? Às vezes o produtor que está saindo da soja e indo para cana quer travar isso de alguma forma, seja com açúcar, com etanol. Como é que é essa relação assim que você enxerga também com esse olhar de B3? Para alguns produtos a gente já consegue travar, né? Café é um. A cana-de-açúcar, especificamente, a gente tem o contrato de etanol hidratado. Mas olhando do ponto de vista do produtor, talvez não seja o melhor para ele. Por quê? Porque hoje a gente sabe, né, que o produtor de cana ele negocia muito com os fornecedores, né, por meio do ATR, né, que é o açúcar total recuperável. E ele é composto, né, de açúcar,
e do próprio do álcool, do etanol. Então, se ele só utilizar a ponta do etanol, talvez não seja um hedge suficiente, né? Hoje a gente não tem na B3 um contrato de açúcar. Tivemos no passado, mas por questões de liquidez, ele não tinha volume, ele foi descontinuado. Se fala até, talvez assim, né, a gente ouve às vezes, por que a B3 não tem um contrato de ATR e tudo mais, né, eventualmente que se a gente conseguir juntar aquele cenário que eu falei no começo, né, de ter as diversas pontas demandando, a gente sim poderia pensar em fazer, mas especificamente para o produtor só da cana-de-açúcar, talvez ele não tenha um hedge tão perfeito. Acho que Existe uma correlação, mas ela talvez ela não não seja. é É exato. como É. travar a soja e esquecer É. o dólar, né? Mais ou menos assim. Né? Só que aí Exatamente. não é nem que ele não faça o dólar, não tem essa outra possibilidade É, de ele complementar É. isso, né? com Pegando com um as gancho, não sei se é uma informação que você pode divulgar ou não, lógico, mas assim, existem perspectivas da criação de novos produtos nesse segmento do agro? A gente fala aí muito de subprodutos que influenciam bastante, sorgo é uma cultura crescente, né? Existe algum produto que a B3 hoje estuda de forma especial nesse meio tempo? o Conilon é um bom exemplo, né, que nós fizemos um estudo amplo, vamos lançar agora no dia 23 de setembro. Em breve, a gente está olhando para outros mercados. A gente está começando, por exemplo, a haver um pouco de demanda do mercado de leite. Nós fomos procurados recentemente, ainda não tem nenhuma decisão de fazer, mas é algo que a gente está começando a olhar para ver se faz sentido, ver se a gente consegue amarrar todas as pontas, ver se a gente tem informações também para ter um indicador que seja confiável, que seja robusto o suficiente. Ainda está muito preliminar, mas é um mercado que nós estamos olhando. Acho que o próprio contrato de soja, né, que eu comentei que a gente tem um contrato em dólar, né, que reflete o Porto de Santos, a gente também está olhando para eventualmente criar um mais com preço interno, né, ou mudar o que nós temos. Ainda não tem nenhuma decisão nesse sentido, mas a gente está captando um pouco, fazendo um estudo nesse sentido para identificar algumas coisas sujas, farelo de soja, próprio sorgo, cacau, eventualmente. Mas a gente ainda não tem nenhum, assim, produto nesse sentido já, assim, no pipeline, vamos entregar, porque a gente ainda está muito nessa fase inicial de entender como que o mercado funciona e como que a gente conseguiria desenvolver o contrato, né? O que a gente já tem mais visibilidade, que daí foge, né, dos agros, que é o contrato de ouro, né? Esse a gente pretende lançar. A gente já está bem evoluído. E aí é um contrato que a gente pretende lançar entre o final desse ano e o começo do próximo ano. Mas a gente também está olhando outras commodities, por exemplo, petróleo, né? E aí focando mais na cadeia de energia. É um que a gente olha bastante. O próprio minério de ferro também, que temos recebido interesse dos investidores. Muito bom. Então segura aí, André Mar e Marielle, porque nós estamos agora entrando no momento moinho fino. Vamos falar de café. Café bom aqui, viu, Marielle? Para você que ainda não conhece, boa oportunidade. Moinho Fino é uma das melhores casas que a gente tem no nosso estado. Ó, market share da turma é mais de 60%, para você ter ideia, Marielle. Café arábica, 100%. Então, café bom, moinho fino. E aí, para você que gosta do extra forte ou do premium, a gente tem aí algumas variedades desse café. E queria que a Marielle, inclusive, levasse para casa para conhecer um pouco, viu, Marielle? É um presente da Moinho Fino para você. Um presente para você também, viu, André Mar? Para levar para casa para conhecer e experimentar o café deles. Levar sim. Acho que vocês vão gostar. E aí queria que você falasse um pouco melhor aqui, inclusive para quem está nos assistindo, Marielle, sobre os contratos de café que a gente tem no Brasil. Aproveitar que a Moinho Fino está nos patrocinando. A gente tem o contrato de café arábica e vai entrar agora no dia 23 de setembro um novo contrato na Bolsa, na B3, né? Exato. E o café arábica
e mesmo o Conilon, eles têm uma particularidade, né? Que diferente dos outros contratos que a gente liquida por indicador, são contratos com entrega física. Ah, sim. Então, o Café Arábica é um contrato que a gente já tem há bastante tempo, lá desde a época da BMF. É um contrato que o mercado que tem crescido o volume também. Inclusive, a gente está pela primeira vez com formador de mercado no Café Arábica, onde a gente negocia perto de 800, 1.000 contratos por dia. Tem crescido bastante. Ele é um contrato em dólar, né? Porque o mercado de Arábica é um mercado muito voltado para exportação. Então, ele tem essa particularidade. E aí, a gente começou, né, a receber demanda do mercado para lançar um contrato de Conilon, né? E por alguns motivos, né? Acho que, primeiro, o Brasil tem crescido muito, né, em termos de produção do Conilon. Né? Hoje, nós somos o segundo maior produtor, mas se estima que há alguns anos, né, nós vamos ultrapassar o maior produtor, que é o Vietnã, porque a gente tem ganhado muita produtividade, mas também tem bastante espaço para crescer em termos de terra mesmo. E é um mercado que é diferente, né, do Café Arábica, né, que se faz muita arbitragem com o mercado, né, de Nova York. O contrato do Conilon, a arbitragem não funciona tão bem, né? Na verdade, até existe um contrato de café robusta que é negociado em Londres, mas ele marca muito o preço do Vietnã, né? O Conilon é um mercado muito interno, né? Então, ele muitas vezes descola do preço do contrato de Londres, então os players não tinham uma ferramenta boa para hedge. Então, eles vieram nos procurar, e aí a gente tem demanda aí de toda a cadeia, né? Então, a gente tem interessado tanto do lado, né, dos produtores, via suas cooperativas, dos comercializadores, da própria indústria, para ter de novo, uma forma de travar preço, de fazer gestão de risco. Diferente do Arábica, que ele é negociado em dólares, vai ser um contrato negociado em reais, porque o Conilon é muito mercado interno, né? A gente até viu um movimento, né, entre o final do ano passado e esse ano, de aumento de exportação, mas o consumo interno ainda é predominante. Então, a gente está fazendo um contrato em reais. E um outro ponto importante também, o contrato do Arábica, a gente, né, como eu comentei, é um contrato com entrega física. E o Arábica é um contrato de exportação. Então, a gente tem lá na B3 um laboratório que a gente classifica esse café. E é um café do tipo 4 e 5. Então, tem toda ali uma característica em termos de avaliação desse café e também de bebida. Né? Então, a B3 faz todo esse processo, né? Então recebe lá as amostras de café que foi depositado lá pelo vendedor do contrato futuro, faz toda essa avaliação técnica para ver se está dentro do padrão do contrato, né? Quando a gente olha para o café Conilon, a gente também vai fazer um contrato que é um café tipo 7-8, né? Que é o que o mercado chama de bica corrida, também que facilita a entrega pelo produtor. Né? E a gente está com uma expectativa muito boa também de negociação. Que fantástico. Vamos ver. Em breve. Eu acredito que, inclusive, esse contrato, por ser. O Arábica requer, né, André Mara, uma altitude de produção muito maior, né? Por isso que talvez Minas, Espírito Santo produzam por conta da altitude, né? Mas o Conilon, ele possibilita, de fato, outras regiões também se tornarem produtivas. Eu acho que isso tende a facilitar para o mercado como um todo, na verdade. Hoje, 70% é produzido no Espírito Santo, né? Tanto que o nosso contrato vai ter como base Vitória. Mas a gente tem regiões produtoras no sul da Bahia, Rondônia também tem crescido bastante e despontado. E a ideia é ser 100 sacas por contrato 100 ali sacas, também? exato, 100 sacas de 60 para não perder muito exato. padrão. Que é diferente do contrato milho e soja, né, André Marcos? O contrato de milho e soja são 450 sacos. E aí é diferente da arroba de boi, o contrato de boi que são 330 arrobas, né? No café são 100 unidades em cada contrato. Isso, exatamente. E aí tem todo um processo, né? Como é um contrato com entrega física, então quando chega próximo ao vencimento, quem, né, manteve aquele contrato é chamado pela B3 para entregar esse café em um armazém certificado,
né? E o armazém retira uma amostra, manda para a B3 faz a avaliação, tá dentro do padrão, vai para entrega física. É a única commodity que ainda tem entrega física. Aqui no Brasil, sim. Mas é interessante, porque quando a gente olha para contratos milho, soja, fora do Brasil, é tudo com entrega física. Né? Às vezes até nós somos, por que não... Acho que o boi não, né? Mas assim, o milho. Poderia ter um contrato de milho com entrega física, né? No passado já tivemos. Hoje a gente tem bastante dificuldade por questões relacionadas a impostos, né? Que é diferente por estado. E quando você negocia em bolsa, você não sabe Sim. com quem que você está operando. Então, você tem questões de ICMS, de diferimento de imposto, que prejudica a entrega física. Então, por isso que se migrou para a liquidação financeira. Quando a gente olha para o café, é muito regionalizado, né? Então, o café arábica é muito ali na região de Minas Gerais. O Conilon também tem, né? Tem as regiões específicas produtoras. Então, isso facilita termos um mecanismo de entrega física. Poxa, sensacional. Deu até Bacana. vontade de tomar um café moinho fino agora, viu, André Maia? E eu queria... Você tinha citado, Marielle, também sobre a situação do ouro. A gente tinha um contrato na B3 de ouro, né? O OZ1D, até algum tempo atrás, que também, como o açúcar foi descontinuado. Explica pra gente o que é que aconteceu, por que que isso se justificou. Porque eu, na minha percepção, inclusive, achava o contrato muito grande, né? Era 250 gramas, então não era para qualquer investidor. Eu sei que muita gente gosta de ouro como reserva de emergência ou de mercado para longo prazo, né, André Maia? E às vezes fica com aquele receio, poxa, por que eu vou comprar um contrato de ouro na bolsa ao invés de ter o ouro físico guardado dentro de casa, né? E se a bolsa quebrar, o que acontece com meus contratos? Acho que gera um pouco de paradigma. Se você puder exemplificar aqui algumas características para a gente também. Vamos lá. A gente tinha pro mercado de ouro duas vertentes. Tinha os mercados de derivativos, de futuros e de opções. E o mercado à vista, né? Que era de fato de ouro físico, né? Os derivativos a gente até descontinuou no ano passado, mas não teve impacto, porque não tinha posição, não tinha liquidez. E o do ouro à vista, a gente fez um processo, né, entre o final do ano passado e o começo desse ano, para descontinuar. E a principal razão foi a seguinte: era um contrato que era caro de se manter, porque justamente ele implicava numa custódia física de ouro, né? Então, o investidor ele tinha que ter um custodiante que guardava esses ouros. Tudo isso era passado pela B3, a B3 participava desse processo, mas tinha um custo alto e uma liquidez que não era tão relevante, né? E começaram a surgir outros instrumentos que a gente vê crescendo. Por exemplo, tem um ETF que é o código dele, por exemplo, é o Gold 11, que ele replica a oscilação do preço do ouro. E é um instrumento puramente financeiro. Então, hoje, esse é um dos fundos, né, na categoria de ETFs mais negociados na B3, porque ele é mais simples, ele não tem todo esse custo relacionado à guarda física do ouro e tem uma liquidez maior. Então, a gente começou a perceber uma migração para esses instrumentos. Então, o investidor que eventualmente queria estar exposto ao preço à vista do ouro, poderia entrar via esses fundos ao invés de ter, de fato, um OZ1, um OZ2 ou OZ3. Mas quando a gente começou a receber demanda para ter um contrato futuro, né? E qual que são as grandes diferenças entre o contrato futuro que tínhamos no passado e esse que nós vamos lançar agora? O primeiro é o tamanho, que você citou, era um contrato de 250 gramas, com entrega física. Então, precisava de um volume relevante para negociar. Então, a gente está indo para um contrato... Pegando aqui para o nosso telespectador aí, 250 gramas, o que ficaria um contrato desse hoje? Vocês dois, eu mesmo não tenho ideia da cotação do ouro. A gente vai para um contrato de 32 gramas, que é uma onça, que é o que se negocia tem que fazer a conta reversa aqui. Sim. Ele é perto de R$14 mil.
32. 32 gramas. Uhum. 14 mil reais. 14 mil reais de noite, né? 250 gramas, Aí, então. Tem que multiplicar. Uma boa casa. Exato. Dependendo da época, chegou as cotações no passado, mais de 60, 70 mil reais. Com facilidade ali. Longe do pico, na verdade, né? Que chegou. Então, realmente é uma diferença muito grande. Isso para um contrato, né? Que a gente está falando. Isso. Então, poxa, não dá, não é pro bolso de qualquer investidor. De E fato. mais do que isso, quando chegava na liquidação, quem tivesse com o contrato aberto tinha que entregar ouro de fato. A barrinha de ouro lá. Na mesa. Né? E obviamente, né, que não é qualquer ouro, né? Tinha que todo um processo de fundição e fundidores credenciados, exatamente. Então era mais complexo, né, para se negociar. Então a gente está indo para um contrato super pequeno, de 1 onça, que dá perto disso, 14 mil reais. Contrato futuro. E acho que uma outra coisa super importante, ele vai ser negociado em reais também. E aí, de novo, facilita para quem estiver operando. Esse é um ponto importante, eu ia te perguntar agora. A gente vê contratos sendo feitos em reais e contratos sendo feitos em dólar, né? E isso talvez seja um ponto até de aumentar a relevância da B3 aqui para nós. Alguns operadores falam muito, voltando ao mercado do boi, vamos operar Chicago ao invés de operar B3 por causa do maior número de liquidez e tudo mais. Mas eu vejo isso como um complicador, porque nós temos, além do diferencial de base, nós temos o dólar no meio do caminho, que talvez não, com certeza, varia muito mais do que o diferencial de base, né, e coloca toda a sua operação em risco. A decisão de se colocar um contrato em dólar ou em real pela B3 vai em relação ao share do mercado interno e externo? Indiretamente, sim. Mas o que a gente faz? Quando a gente constrói um contrato, a gente constrói com o mercado. Então, a gente discute com o mercado qual que vai ser a característica desse contrato. A gente não toma simplesmente uma decisão e empurra para o mercado, vai ser assim. A gente toma subsídio, entende com o mercado, entende com os diferentes players para tomar essa decisão. Então, não é uma decisão unilateral, acho que isso é super importante. Mas acaba sendo, né? Porque vai depender muito da relevância e como o próprio mercado negocia, né? No final do dia, vai refletir isso. Sempre a gente vai criar um contrato que agrada 100% do mercado? Provavelmente não, né? Porque cada um tem sua opinião, né? Sim. Mas a gente precisa alcançar a maioria. Então, ter um consenso entre a maioria. Então, esse é muito o nosso papel. O Conilon, até para dar de exemplo, a gente começou a discutir ele no final de 2022 e a gente vai lançar ele agora. E aí perguntar, mas demora tanto para a B3 desenvolver um contrato em termos de tecnologia? Não, acho que essa é a parte fácil. Essa é fácil, né? Essa é a parte fácil, né? Obviamente que tem um custo, tem um desenvolvimento interno, mas assim, o principal é colocarmos todo mundo na mesa para discutir, né? Porque qual que vai ser esse contrato? Qual que vai ser o objeto desse contrato? Qual que é o tamanho desse contrato? Qual que é o tipo de produto que vai ser entregue ou o indicador que vai ser utilizado? Né? Vou dar aqui, eu até comentei do leite, né? Que ainda está muito incipiente, está muito no começo, mas assim, o que é o leite? Né? É o leite fluido? É o leite em pó? Entendeu? Sim. É o leite onde? É o leite em que região? É o integral. Entendeu? Então, assim, tem muito esse tipo de discussão, né? E muitas vezes essa é a discussão complexa, né? A gente chegar ali em um meio termo, né? Então, e passa por isso, né? A decisão vai ser negociada em reais, vai ser negociada em dólar, vai ser negociada em saca, vai ser em tonelada, vai ser em arroba, em litro, enfim. É uma discussão que a gente tem que fazer com o mercado. Porque trazendo a discussão do boi, por exemplo, eu não vejo muito sentido de se trabalhar em dólar, porque os mercados são descasados. Exato. Né? Você pode ter uma alta no mercado americano e uma baixa, ou vice-versa, que elas não estão sendo influenciadas pelo mesmo mercado global.
né? Você tem uma melhora da demanda aqui interna no Brasil, vai mudar totalmente a nossa cotação. Sim, acho que produtos que a gente tem um mercado interno muito forte, não parece fazer sentido para quem quer fazer o hedge e para Trabalhar outros em dólar, mercados, né? Sim. Trabalhar em dólar. Boi trabalhar em Chicago, o próprio milho, né? Que a gente tem um mercado interno muito forte, né? A soja, por exemplo, a gente sabe que mais de 90% é exportado, né? Agora, né, a gente até comentou lá da Dália e tudo mais. A China tem sido um grande importador de soja brasileira, né? Representa mais de 70% das nossas importações. É a China, das nossas exportações. É a China, então são dinâmicas do mercado que vão mudando e que a gente precisa tá atento, né? E se for o caso, mudar, né? A forma como a gente faz. O café arábica, né, que é muito negociado, e a formação de preço acaba sendo em Nova York e tudo mais, talvez aí faz sentido $100, né? Mas Não. talvez pode prejudicar um pouco pro produtor, porque não necessariamente ele vende em dólar. Então, acho que são inúmeras discussões que a gente precisa ter. Eu já recebi várias perguntas, inclusive, Andremar e Marielle, de investidores que tinham lá os contratos antigos de ouro, por exemplo. Em geral, talvez aquele investidor que está no extremo da gestão de risco, né? É o cara que acredita talvez na catástrofe. Ou por reserva de valor mesmo, e uma parte ali ele já considera nessa estratégia. Mas pelo menos as pessoas que eu já conheço há algum tempo, é de fato a proteção extrema mesmo. E esse tipo de ativo ele não permitia fazer, por exemplo, composição de margem, né? Não poderia colocar eles ali na garantia para operar, seja os contratos de boi, de milho, de soja ou qualquer outro. Talvez uma alternativa seria utilizar os ETFs, né, para essa composição de margem, ao invés do contrato futuro, porque eu sei que tem uma série de oscilações. Mas como é que é isso na visão da B3? Eu sei que agora, por exemplo, os fundos imobiliários vão começar, na verdade está na fase final de estudos, né, para colocar os fundos imobiliários como garantia de margem. E esses contratos, como o caso de ouro, para quem pensa talvez na proteção extrema mesmo? Porque assim, antes nós até aceitávamos o ouro como ativo aceito em garantia, mas quando era o mercado físico, né? Como o mercado à vista. Porque, de fato, o investidor tinha ali a barrinha de ouro. Agora, como a gente está falando de contratos futuros, não tem como a gente utilizar um contrato futuro como garantia. Né? Então, não vai ser possível utilizar. Aqui, de fato, é para quem quer aproveitar as oscilações desse mercado, quer fazer um day trade, quer especular um pouco no preço do ouro. Então, ele vai ter muito mais essa conotação do que, de fato, como se pensava, vou guardar o ouro, vou ter... Sim. Até porque eu acho que é importante a gente esclarecer, porque o contrato futuro, ele chega num vencimento, né, Marielle? Ele vence. Ele chega a um determinado ponto que você não tem que fazer. No caso do ouro que você citou agora há pouco, eu tinha que depositar a barrinha de ouro, mas não é muito diferente, apesar de ser financeiro, mas o contrato de milho, soja e boi, ele chega num prazo. Para quem quer carregar isso como um buy and hold o resto da vida, o contrato futuro não é um instrumento adequado. Ele precisa ir para um ETF, talvez, né? Exato. Como o Gold 11 que você comentou. Para quem às vezes quer comprar um bezerro aí para o filho e não tem terra para colocar ele para comer, né, André Mar? A gente tem o B-Boy 11, por exemplo, agora. Isso. Tem o ETF de milho também, que foi lançado recentemente. Então, tem alguns instrumentos que talvez são mais adequados para determinadas estratégias, né, Marielle? Eu acho que o investidor e o produtor ele precisa conhecer essas características a fundo, exatamente para ele não cometer essa besteira e às vezes aplicar ou operar um ativo que ele, no final das contas, vai cometer um erro muito grande e, poxa, como você citou, e aí eu agora fiquei com o contrato no vencimento de ouro e nem tem a barra de ouro para entregar, o que eu faço? Aí eu saio para comprar a mercado, não tem liquidez para comprar? Então, assim, gera às vezes uma dor de cabeça por desconhecer de fato o instrumento no final das contas, né? Exato, e aí uma experiência ruim, né? Mas esse novo contrato de ouro não vai ter esse problema, porque ele vai ser liquidado financeiramente. A gente tá
tá em conversa até para utilizar um índice que é globalmente utilizado e tudo mais. Mais para quem quer ter lá o ouro como reserva, né? Mais nesse sentido de reserva de valor, aí sim, pode utilizar o ETF, tem os BDRs de ETFs, que no final funcionam muito semelhante a um ETF, que aí sim você tá aplicando o seu dinheiro ali, ele vai render conforme aumentar também ou diminuir, né, o ativo subjacente. Poxa, show de bola, André Mara. Acho que a discussão aqui hoje foi em alto nível para quem está nos assistindo, muito aprendizado. Na verdade, é o capítulo 1 de um livro gigante, né? É o capítulo... e por isso que eu sempre falo, assim, é importante, né, ter quem ajude nessa decisão de investir e tudo mais. Depois, se vocês conseguirem, tem o nosso link, né, dos nossos cursos, que a gente tem horas lá de treinamentos, tudo gratuito no nosso site. Se vocês depois puderem deixar o link também, para quem quiser se aprofundar mais, enfim. Sim. Enfim, que essa conversa possa ter gerado curiosidade e interesse mesmo de entender, porque são ferramentas de fato importantes. Sem dúvida. Eu acho que quem está nos assistindo até agora, inclusive, é hora de deixar o pagamento, né, André Maia? Para você que está nos assistindo, hora do like, hora de compartilhar aí com os amigos. Se eventualmente ficou com alguma dúvida específica, a gente não debateu, não discutiu aqui ela em profundidade, pode colocar nos comentários que a gente compartilha depois com a Marielle ou com o André Maia para esclarecer aí de maneira mais específica e dar uma devolutiva para vocês. E com certeza a gente vai deixar o link aqui da parte educacional da B3 para vocês acessarem com mais informações desses conteúdos. Queria que vocês fizessem aí as considerações finais. O que vocês gostariam de deixar? Além do, obviamente, o bate-papo super rico, mas a mensagem final. Vamos começar com o André Maia e depois a gente passa para o Marielle para finalizar. Eu acho que esse aqui é o caminho, pensando exclusivamente na pecuária, que é o segmento que eu mais atuo, e nas commodities que estão aí associadas, soja, milho, entre outras. Mas esse é o caminho do nosso agronegócio, né? Não tem como se ignorar esse mercado financeiro, ignorar as ferramentas de proteção, ignorar os mecanismos de comercialização. Isso é notório para se manter no mercado, né? Nós viemos de um mercado aí há 30, 40 anos atrás, que era um mercado que focava o nosso mercado interno. Oscilações muito pequenas. Eu sabia que o boi ia cair em maio e ia subir em outubro. Isso era fato, isso era escrito em pedra. Hoje não existe essa menor chance de você acreditar nessas movimentações, né? Como me proteger disso? Como me proteger de um risco sanitário? Como me proteger de um alto abate nos Estados Unidos e por aí vai? É através das ferramentas de proteção financeira, através da B3. Foi um papo assim extraordinário, aprendi demais. Obrigado, Marielle. Eu sou entusiasta e gosto muito do assunto. Junto com o Cássio aqui, a gente conversa muito a esse respeito. E agradeço muito pela oportunidade. Eu também agradeço pela oportunidade, pelo convite. Foi muito legal estar aqui e bater esse papo. Ajuda bastante. Eu coloco a B3 à disposição para o que precisar. A gente tem essa função de levar conhecimento. E estamos fazendo isso. Estou rodando esse país, conhecendo vários lugares, mas com esse objetivo mesmo. Acho que a gente precisa, né? A gente vai crescer mais, a gente, né? Não somos o celeiro do mundo, né? O Brasil vai alimentar o mundo. A gente tem que estar preparado para isso. Enfim, o que de alguma forma nós pudermos ajudar, quebrando essa barreira, né? Entre o mercado financeiro e o campo, né? Até esse tempo a gente recebeu alguns pecuaristas lá na B3. Eles, nossa, eu não sabia que eu podia falar com a B3, que a B3... Porque às vezes se pensa, né, a B3 muito grande, enfim. Eu realmente fico à disposição para quem quiser falar, para quem quiser bater um papo, para quem quiser entender. É do nosso total interesse divulgar informações. Excelente. Gente, muito obrigado.
E para você que ainda continua aí, nosso excelente dia. Até a próxima. A gente vai contribuir cada vez mais com vocês. E enorme prazer ter vocês aqui hoje em Goiânia, viu, gente? Muitíssimo obrigado. Obrigado, turma. Boa tarde para vocês.